E aí, gente, tudo bem? Estou aqui de volta e neste módulo nós vamos falar sobre a vida espiritual. É a área mais importante da nossa vida, porque se você não for transformado por dentro, as coisas não vão dar certo, as coisas não vão funcionar. E eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, a minha vida não ia para frente de jeito nenhum. Tudo dava errado, parecia que tinha um peso sobre mim, sabe? Era uma batalha tão grande espiritual. Várias vezes eu pensei em acabar com a minha vida, sabe? Eu não era feliz de verdade. As pessoas tinham medo de mim, porque eu era uma pessoa muito fechada, eu não conversava com ninguém, sabe? Eu transparecia isso para as pessoas. Mas quando Jesus entrou na minha vida, houve uma libertação de dentro para fora. E eu queria contar para todo mundo essa transformação. E eu queria ter tido um curso como esse que eu estou te oferecendo agora, quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 35 anos e eu sei das lutas que eu passei. Foram tantas batalhas, tantas dúvidas que eu espero responder aí para você. Eu espero te ajudar, não somente na área espiritual, mas na área sentimental. Também sofri muito. Por muitas vezes eu achei que eu nunca seria feliz nessa área. Sabe, na área financeira também sofri bastante. O dinheiro não parava na minha mão. Sabe, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. E realmente, eu não obedecia a palavra de Deus. Eu não vivia conforme Deus queria. Sabe, então eu colhia muitas coisas ruins para mim, muitas escolhas erradas. Eu quero te ajudar nesse curso. Então, antes de tudo, eu quero ler um versículo que marcou a minha vida. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu apaixonei, porque é isso que estava acontecendo comigo e eu não sabia dizer às pessoas o que tinha acontecido. Esse versículo está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse versículo tem tudo a ver comigo e eu tenho certeza que ao final desse curso, essa transformação vai acontecer na sua vida. A partir de hoje você já pode experimentar isso. E eu entendi que agora eu era nova criação. Deus me fez novo. Assim como Jesus disse que nós devemos nascer de novo se nós quisermos entrar no reino de Deus. Ou seja, se não aconteceu uma transformação imensa, não é possível nós termos comunhão com Deus. E eu quero citar um exemplo aqui, da borboleta. Quando a gente vê essas borboletas, a gente não imagina o que ela passou para chegar naquele ponto. Ela era antes uma lagarta. E essa lagarta, não importa o que ela faça, ela nunca vai conseguir voar. Ela nunca vai ser bonita, porque uma lagarta não é bonita, sabe? E assim é a nossa vida antes de Jesus. Por mais que a gente se esforce, a gente não é transformado. A gente não é mudado de dentro para fora. Não acontece essa transformação. No caso da lagarta, existe um processo que chama metamorfose. É o processo em que a lagarta entra dentro do casulo e ela fica ali por vários dias. Parece que não está acontecendo nada, mas na verdade está acontecendo a metamorfose, essa transformação. Até que quando essa casca é quebrada, ela sai e se torna uma linda borboleta. Da mesma forma, a Bíblia diz que quando nós não temos Jesus, a nossa vida é apagada, é uma vida feia, é uma vida cheia de pecados. E o pecado contamina a nossa vida e não deixa a gente ter comunhão com Deus. Eu quero ler para você, está lá em Isaías, capítulo 64. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Esse versículo mostra que todas as nossas obras, por mais que sejam boas, elas estão contaminadas com o pecado. Todos nós, ninguém está livre disso. Sabe, mesmo quando você pratica algo bom, você muitas vezes faz com a intenção errada. E até mesmo isso não agrada a Deus, porque o nosso pecado nos faz separados de Deus. Não é possível termos comunhão com Ele, sabe? E quando ele cita trapos imundos, ele estava se referindo ao pano que a mulher usava quando ela estava menstruada. Então, naquela época não tinha recursos e aquele pano ficava sujo, fedido e ela então jogava fora, não servia para nada. Da mesma forma é a nossa vida. Se nós acharmos que quando nós chegarmos no céu, Deus vai nos aceitar por causa da nossa bondade, nós estamos enganados. A Bíblia deixa claro que todos nós éramos como lagartas, sabe? Não tinha beleza nenhuma. Nós seguimos os nossos próprios desejos, aquilo que vinha na nossa cabeça, e isso muitas vezes desagradando a Deus, porque o homem sem Jesus, ele faz tudo que dá na sua mente, tudo que ele tem vontade, ele quer ser feliz sem prestar contas a Deus. Nós somos como a lagarta. Por quê? A lagarta, o natural dela é ficar só comendo. Ela estraga vegetações, ela estraga colheitas. É um instinto natural da lagarta ser dessa maneira. E o homem sem Deus, ele também estraga tudo. Ele faz tudo dar errado, sabe? É por isso que se você quiser ter uma transformação, você tem que nascer de novo.
tem que ser uma nova pessoa. Não adianta pegar você e dar uma recalchutada, dar uma transformada de leve, não adianta. Você tem que nascer de novo espiritualmente. E para você nascer de novo espiritualmente, você precisa primeiro reconhecer a sua condição. Você é pecador, você precisa de um Salvador. E é por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E o que isso quer dizer? Eu me lembro que quando chegava final de ano, eu sempre assistia aqueles filmes em que Jesus estava sendo crucificado, humilhado, sofrendo tanto, sabe? E eu não entendia a profundidade daquilo. Até que um dia o meu primo, ele falou de Deus para mim. Ele falou que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, porque os meus pecados me separavam de Deus. Então alguém tinha que pagar o preço por essa culpa, por essa dívida que eu tinha com Deus. Então Jesus carregou no seu próprio corpo os meus pecados e os seus também. Sabe, aquilo para mim foi libertador, porque eu entendi que a partir daquele sacrifício eu poderia agora ser perdoado e ser salvo por Deus. Mas houve um sacrifício que Jesus fez. E o próprio Jesus, pouco antes dele ser crucificado, ele sofreu muito. Ele entrou nesse processo, que é o mesmo processo da lagarta para se tornar uma borboleta. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele teve que passar por esse processo. Foi doloroso, sabe? Assim como a lagarta, ela abre mão da sua pele, ela entra naquele casulo, ela deixa de comer, que é o seu instinto natural, sabe? E ela fica ali naquele cantinho seu até ser transformada. Foi o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Jesus, ele renunciou à sua própria vontade. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele pediu ao Pai por 3 vezes que, se fosse possível, que ele livrasse ele desse sofrimento na cruz. Não pelo fato dele ser crucificado, mas pelo fato dele carregar o peso do pecado. Porque imagine, Jesus era 100% santo, ele não tinha nenhum pecado e ele sabia que aquilo seria terrível. Por isso eu quero ler para você uma passagem que está lá em João, em que mostra claramente o que Jesus passou, aquele momento difícil antes dele ser ressuscitado. Olha o que diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aqui nós vemos que Jesus estava falando dele mesmo. Ele fez a comparação com um grão de trigo. Se você pegar uma semente e jogar na terra e aquela semente não morrer, ela não consegue dar frutos. Assim também a nossa vida espiritual. Se nós não morrermos para nós mesmos, para os nossos desejos egoístas, para os nossos pecados, nós não conseguiremos ver o reino de Deus. E Jesus então, ele aceitou aquela morte, porque ele sabia que haveria uma recompensa. Deus não ia deixar ele daquela forma, Deus iria ressuscitá-lo. Da mesma forma, se você aceitou Jesus, você precisou morrer para os seus pecados. Você entendeu que os seus pecados te separavam de Deus e por isso você se arrependeu. Você creu em Jesus como seu Salvador. E para você que está me assistindo e ainda não fez essa escolha, ainda dá tempo de você pedir perdão a Deus e crer que Jesus é o teu único Salvador, é o único meio de acesso a Deus. Amém? Então, quando você nasce de novo espiritualmente, todas as coisas se fizeram novas. Mas aí vem um problema. A sua natureza carnal ainda vai estar com você. E cabe a você resistir. A sua natureza carnal ainda vai fazer parte da sua vida. E é por isso que Jesus disse que quem quiser ser o seu seguidor deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os mesmos passos dele. Sabe, isso é muito difícil, é um processo. E eu sofri muito com isso no começo, porque eu percebi que mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo Jesus na minha vida, mesmo Deus fazendo a obra na minha vida, eu ainda tinha tantos pecados que eu era viciado, sabe? Eu era preso naqueles pecados. Eu sabia que eu tinha que abrir mão deles. Era muito difícil e é até hoje e sempre vai ser. A nossa luta é diária até o resto da nossa vida, enquanto a gente estiver aqui na Terra, sabe? Mas eu aprendi uma lição muito importante na Bíblia, que nós estamos num processo. Você está em obras. E essa obra vai ser completada no último dia, quando você partir daqui. Deus já vai ter completado a obra que Ele começou na sua vida. Você crê nisso? É isso que a Bíblia promete. E eu quero ler para você um outro versículo que diz que nós estamos nesse processo. Olha o que diz. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha que bênção, né? Que promessa maravilhosa que Deus nos dá. Todo aquele que nasceu de novo espiritualmente, ele não consegue mais viver na prática do pecado.
por que isso acontece? Porque agora, quando você entregou sua vida para Jesus, uma semente divina, a semente de Deus agora mora dentro de você. Essa semente é o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo vai te convencer. Não adianta, se você entregou sua vida para Jesus, a maior marca da sua vida é o arrependimento. Você não consegue mais fazer coisas erradas, fazer aquilo que desagrada a Deus, seja uma mentira, seja um adultério, sabe? Seja o pecado da pornografia, tantas coisas. A desonestidade. Não adianta você fazer as mesmas coisas e continuar do mesmo jeito, você não vai conseguir. É só o Espírito Santo que transforma a nossa vida de dentro para fora. É por isso que não adianta a pessoa ela transformar só por fora. A pessoa vai na igreja, ela faz tudo certinho, mas o coração dela não foi mudado. E eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Você precisa passar por essa transformação interior, que é quando você entrega a sua vida para Jesus. Ali você é perdoado. O sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado, de toda sujeira. Não importa o que você fez de errado na sua vida. Sabe, isso para mim, quando eu soube dessa verdade, isso me confortou tanto, porque eu era espírita e eu achava que eu deveria pagar nas próximas vidas tudo que eu fiz de errado. Mas eu entendi que apenas o sangue de Jesus é suficiente, porque o sangue de Jesus é um sangue puro, não tinha contaminação do pecado. E ele agora, ao ser derramado na sua vida, no seu coração, você é limpo como se você nunca tivesse feito nada de errado. Isso é maravilhoso, amém? Então, eu quero ler para você só mais uma passagem em que também nos traz um conforto. É uma promessa que Jesus faz para mim e faz para você. Olha o que diz. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Glória a Deus, essa é a promessa maravilhosa do Senhor. Todos aqueles que vão até Jesus, Jesus não vai perder nenhum. Jesus nunca vai abandonar suas ovelhas. A Bíblia diz que ele é como um pastor. E esse pastor, se ele tiver 100 ovelhas e ele perder uma ovelha sequer, ele deixa aquelas 99 e ele vai em busca dessa uma ovelha. Quando ele encontra, sabe, às vezes desgarrada, às vezes presa em algum lugar, e você também, às vezes preso em algum pecado, ele vai lá, tira aquela ovelha, coloca no seu colo e traz de volta. Esse é o amor de Deus por nós. Porque quando você nasce de novo, não quer dizer que você não vai pecar. Você vai continuar pecando a sua vida inteira. Mas o que vai acontecer é que toda vez que você pecar, você vai se sentir incomodado. O Espírito Santo não vai deixar você continuar na prática do pecado. Então a santificação vai acontecendo na sua vida e você vai se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Aquelas piadinhas de mau gosto não vai fazer mais graça para você. Aquela mentira que você contava, você não vai querer mais contar, sabe? Essa transformação não é pela força do homem, não é pelo seu esforço, mas é pela obra do Espírito Santo na sua vida. Então quanto mais você se render a Deus, quanto mais você reconhecer as suas fraquezas, mais o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Amém? Espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo do curso Transformação.